Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do meu projeto de mestrado, cujo nome é O Jogo Social da Comunicação, a Praxis da Linguagem como Desafio no Gênero Publicitário. A filosofia é luta contra o enfeitiçamento de nosso entendimento pelos meios da nossa linguagem. Wittgenstein, obra Investigações Filosóficas. Bom, eu li isso por quê? Porque vai ser esse filósofo, é a teoria dele, essa obra Investigações Filosóficas, que vai dar a base teórica para o trabalho. Esse trabalho ele vai consistir no quê? O Wittgenstein tem dois momentos. Tá? No primeiro momento, ele escreve o livro Tratados Lógicos e Filósofos. Tá? Esse primeiro momento não nos interessa. Eu vou levá-los para o segundo momento. Ele fica um bom tempo sem escrever. E nesse segundo momento ele vai escrever essa obra Investigações Filosóficas, tá? No qual vai constar a teoria de jogos de linguagem, que é a que nos interessa aqui. O que seria essa teoria dos jogos de linguagem? Tá? O conceito de jogos de linguagem. Bom, o Wittgenstein vai dizer o seguinte, que na língua acontece como se fosse um jogo. Tá? Ele chega a dar o seguinte exemplo. Ó. Há dois operários da construção civil. O operário A é pedreiro e o B, o ajudante. O operário A grita lajota na cultura brasileira. A lajota, ou pedra de construção, é mais conhecida como tijolo. E o operário B responde lajota. Alguém que não esteja familiarizado com a cultura da construção civil dificilmente compreenderá este jogo de linguagem. Entretanto, os operários da construção civil estão travando um diálogo. Na verdade, o operário A, quando grita lajota, está dizendo: traga-me a lajota, pois estou precisando de lajota. E o operário B, quando responde lajota, está dizendo: segure a lajota que eu lhe estou dando. Apesar de a palavra lajota ser de uso universal, apenas os participantes do jogo de linguagem presentes na construção civil são capazes de vivenciar a forma específica do uso da palavra. Então você observa o seguinte, que há ali um contexto, tá? Os dois operários estão inseridos no contexto, há ali uma comunicação estabelecida por uma única palavra, mas ambos sabem quando essa palavra é dita, ou seja, ambos são familiarizados com as regras do jogo. E trazendo isso para o contexto na sala de aula, tá? Por exemplo, quando estamos lecionando, o professor está explicando a matéria, explicando o conteúdo, tá? O aluno, na maioria das vezes, fica em silêncio, tá? Ou responde que entendeu, mas será que esse aluno está entendendo mesmo? Eu parti dessa hipótese, por quê? Porque muitos alunos, quando são solicitados para interpretar um texto, tá? Geralmente eles têm dificuldade, falam que o texto é difícil. Mas aí a gente nos leva a pensar para outro modo. Atualmente esses alunos, adolescentes, estão inseridos num contexto da contemporaneidade, no qual a era da comunicação, vamos dizer assim. Hoje eles trocam comunicação por rede social, tá? Por aplicativos do celular e afins. Bom, se eles trocam tanta mensagem, se eles usam ali o código, por que eles têm essa dificuldade? Aí a gente se depara com a norma culta da língua portuguesa. Ou até mesmo, tá? Venho pensar como que essas aulas são confeccionadas, porque outra hipótese levantada seria o material utilizado, o caderno do aluno utilizado, pelo Estado de São Paulo, no caso, que é o meu objeto de estudo, se a organização desse caderno seria correta ou não. Tá? Se teria uma forma didática, se teríamos aí como estabelecer uma sequência didática, tá? Que facilitasse a aprendizagem. A gente vai tratar nesse trabalho aqui do texto do anúncio publicitário. O ano passado, tá? Foi tema do Enem. Tá? Mais pra frente a gente vai tratar um pouquinho disso aqui. Deixa eu rolar um pouquinho aqui. Bom, objetivo geral do trabalho. Ó. Analisar o contexto de sala de aula quanto à aprendizagem da escrita e da leitura. Para isso, temos que entender o seguinte contexto. A partir do início do ano letivo de 2008, a Secretaria de Estado da Educação implantou uma nova proposta curricular. Essa proposta curricular, que hoje é chamada de currículo, ela vai estabelecer aí o foco principal, que é nas habilidades, leitora e escritora. Aí. Tanto para o ensino fundamental e médio.
O objetivo central é a melhoria do ensino paulista. O trabalho foi pautado em experiências anteriores. O currículo visa garantir a todos uma base comum de conhecimentos e competências, fazendo com que as escolas funcionem como uma rede de ensino. Segundo o currículo do Estado de São Paulo, a competência de leitura e escrita deve ser priorizada, como eu acabei de dizer há pouco. A sociedade ela é alicerçada no uso de conhecimento. Uma grande ferramenta na obtenção do mesmo é a tecnologia. Se a gente parar para pensar, hoje, por meio da tecnologia, por exemplo, se pegarmos a internet, se o aluno tiver um bom domínio da habilidade de leitura, por exemplo, souber interpretar bem textos, ele pode ter uma autonomia muito grande aí. Mas se o aluno sai da escola com dificuldade para ler, como que vai ser a inserção dele no mercado de trabalho? Como que ele vai conseguir ser autônomo? Isso é uma questão interessante. Atualmente, para muitas pessoas, é inconcebível viver sem a tecnologia, a qual possibilita redes sociais, comprar, vender, informar, produzir, mas cabe aqui uma ressalva. Tal modernização gerou uma exclusão digital. Sobre essa exclusão digital, o Malaquias vai falar que a gente tem um analfabetismo digital, ou seja, pessoas que não sabem mexer com a tecnologia acabam ficando excluídas desse processo aí. Mas não é o caso dos nossos alunos, eles acabam aí sabendo mexer com a tecnologia, pelo menos em redes sociais, né? Muitas vezes eu acabo afirmando que eles fazem um uso limitado aí do computador, como só fica em redes sociais. Percebemos que esse tipo de exclusão é a falta de acesso a conhecimentos, podem ser considerados piores do que a falta de acesso a bens, como alerta Araújo. Ou seja, se a pessoa ela não sabe manipular a tecnologia, no caso a informática, ela acaba se excluindo aí desse processo. Tá? Bom, o Araújo ainda acaba citando o seguinte: quais são os temas do currículo do Estado de São Paulo? Vamos mudar para o currículo agora. Uma escola que aprende, o currículo como espaço de cultura, as competências como eixo de aprendizagem, a prioridade da competência de leitura e escrita, essas são as principais, a articulação das competências para aprender a contextualização do mundo do trabalho. O currículo também apresenta alguns princípios, são eles, uma escola que está... Com esse ensaio, não visa uma análise da proposta paulista, a gente não vai analisar a proposta, tá? A gente vai enfocar o tema principal, que é a linguagem. Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre a importância das habilidades leitora e escritora aí, para o currículo do Estado de São Paulo. Os atos de leitura e de produção de texto ultrapassam os limites da escola, especialmente os da aprendizagem em língua materna, configurando-se como pré-requisitos para todas as disciplinas escolares. A leitura e a produção de textos são atividades permanentes na escola, no trabalho, nas relações interpessoais e na vida. Por isso mesmo, o currículo proposto tem por eixo a competência geral de ler e produzir textos, ou seja, o conjunto de competências e habilidades específicas de compreensão e de reflexão crítica intrinsecamente associada ao trato com o texto escrito. O que fica de interessante aqui para a gente é a questão de texto. Quando a gente fala texto, a gente está falando tanto dos textos orais quanto dos textos escritos. Então é muito importante que o indivíduo tenha as habilidades de dominar esse tipo de produção. Tá? A produção de textos não vai ficar só na escola, ela passa os muros da escola, como dito aqui. Bom, enfim, né, fica claro aí para o currículo do Estado de São Paulo, tá, que ele predomina, tá, as habilidades leitora e escritora, que é o foco da aprendizagem. Tá? Tais habilidades não vão ficar só nas aulas de língua portuguesa, elas são utilizadas em todas as outras aulas. Então o indivíduo que tem essa facilidade com o trato textual, ele acaba tendo facilidade nas outras aulas também. Aí, tá? Falar um pouquinho sobre... Tá? Quanto à linguagem, na sala de aula, tá? Fica a questão dos jogos de linguagem, né? Aquilo que o professor está querendo dizer, né? Será que o aluno está entendendo? Como que está sendo o andamento dessa aula? O material didático está sendo adequado? Há uma sequência didática que possibilite ali, a aprendizagem do aluno? Quando o professor acaba de explicar um conteúdo, né, ele pergunta para a classe, entendeu? Será que realmente os alunos entenderam? Tá? Geralmente os alunos acabam reclamando aí, dizendo, né, que os textos são um pouco difíceis, né? Mas a gente está num contexto aí de que o aluno, né, domina os códigos, o aluno se comunica, né? Tanto ali no contexto escolar, quanto usando celulares, redes sociais, entre outros aí, tá?
Então, o que acontece? Por que será que o aluno acha esse texto que está ali, no material didático dele ali, no caderno do aluno, no caso do Estado de São Paulo, tá? Por que ele acha isso difícil? Tá? Aí entramos aí com a teoria do Wittgenstein, dos jogos de linguagem. Tá? Tá tendo um jogo, tá tendo ambos os participantes, alunos e professores aí, só que está tendo um ruído aí. Esse jogo não está sendo muito claro aí, tá? Vamos falar um pouquinho do objetivo específico agora. Bom, quanto ao objetivo específico aí, tá? A gente vai verificar os conteúdos propostos no caderno do aluno de ensino. A gente vai observar como está sendo a sequência didática desse caderno. Nosso foco aí de pesquisa vai ser a 7ª série, 8º ano, que é a classe na qual eu leciono, tá? Língua portuguesa. E corresponde ao primeiro bimestre ali. Bom, quanto aos conteúdos gerais, ó, traços característicos de textos prescritivos e gênero textual do anúncio publicitário. Vai ser aí que vai ser meu foco de trabalho, o anúncio publicitário. Tá? Bom, qual que é a justificativa? Por que eu escolhi esse texto publicitário? Uma é claro que é o foco do material do aluno, tá? Mas tem algo a mais aí. Ó. Quanto ao texto publicitário, devemos lembrar que é dever da escola munir intelectualmente seu aluno para saber ler e interpretar um texto desse gênero. O aluno ele é bombardeado a todo momento, o aluno está na frente do computador, o aluno está em casa assistindo televisão, e a todo momento ele se depara com esse tipo de texto publicitário. Mas será que o aluno acaba compreendendo o texto? Será que o aluno observa o que tem por detrás do texto? Será que realmente ele sabe ler esse texto? Tá? Será que ele sabe o que tem por trás das linhas desse texto aí? O seu conteúdo em si? Visto que é um tema debatido socialmente, se tornou tema da redação do Enem em sua 16ª edição em 2014, tendo por base a resolução número 163 da Secretaria de Direitos Humanos, ou seja, foi tema do Enem, tá? Sobre a publicidade infantil aí, tá bom? Bom, a Conanda vai estabelecer o seguinte, ela dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade, de comunicação mercadológica a criança e adolescente, ou seja, ela está dizendo que a criança e o adolescente não teriam aí armas, tá, para se defenderem desse tipo de texto. E, geralmente são textos bem incisivos aí. Tá? E quanto à fundamentação teórica? Bom, já vimos o seguinte, a gente vai trabalhar com a teoria do filósofo Wittgenstein, mais específico na obra Investigações Filosóficas. Tá? Ele fez uma grande contribuição para a educação quando ele acaba se referindo ao tema da linguagem. Tá? Bom, Santos ele vai estudar o Wittgenstein, ele vai afirmar o seguinte, que desde o início do processo de aquisição da fala, a criança encontra-se mergulhada em um jogo de linguagem. Nesse caso, o ato de falar na cultura. Ou seja, desde a criança, ali no seu aporte familiar, quando ela vai para a escola, ela já está inserida num jogo de linguagem. Na parte de frente ao ato de ensinar, o Santos diz que o educando e o educador estão inseridos no jogo de linguagem. Eu já disse isso antes, tá? Já me antecipei um pouquinho aí, mas ambos estão no jogo de linguagem, professor e aluno. Bom, se ambos estão no jogo de linguagem, então, para que os dois possam jogá-lo, há necessidade das regras estarem claras. Mas será que tanto o professor quanto o aluno dominam essas regras? Tá? Será que essas regras estão claras para ambos? Bom, se elas não estiverem claras aí, tá? Haverá o quê? Problemas aí, tá? Caso contrário, haverá desencontros. Vai ser aquilo que eu já disse. O professor vai explicar a matéria, tá? Vai passar a atividade, o aluno vai falar que entendeu, mas ocorreu algo aí. O aluno não interpretou claramente essas regras e acabou não entendendo corretamente a matéria. E, às vezes acaba não entendendo corretamente um texto aí. E isso com o passar, com o andar, tá? Do ano letivo, tá? Da vida escolar do aluno, vão surgir lacunas e dificuldades para o aluno. Bom, se o mestre aprendizista tem jogos de linguagem diferentes, então, ou seja, chega o mestre com a linguagem dele, com o seu linguajar, com o seu vocabulário próprio, às vezes o aluno olha, para mim mesmo o aluno já pergunta, nossa professor, como o senhor fala difícil? Aí eu pergunto, mas por que eu falei difícil? O que você não entendeu? Ah, eu não entendi tal palavra. Aí você acaba explicando para o aluno. Aí sim o aluno acaba entendendo as regras do jogo. Isso é muito importante, o professor ter essa sensibilidade na sua aula. Tá? Bom, o Santos ainda ele vai nos orientar o seguinte sobre a questão dos jogos de linguagem. Ó, o jogo de linguagem, o educador, tem por objetivo transmitir outro jogo de linguagem, que são os conteúdos estabelecidos pelos currículos escolares. O educador utiliza uma série de ferramentas, provas, testes, brincadeiras e outros. Ou seja, cada educador tem uma maneira de lecionar, tá? De conduzir sua aula, aí, de ter uma didática.
Para transmitir o jogo de linguagem correto, para o Wittgenstein, quem ensina mostra os objetos. Os objetos são tanto os conteúdos educacionais, curriculares, exigidos pela legislação, como também os conteúdos educacionais culturais. E muitas vezes não estão mencionados e abarcados pela legislação. Nesse sentido, entra a necessidade de uma possível revisão metodológica. Como que o professor está lecionando? Como que ele está conduzindo a aula? Tá? Como que está sendo esse jogo dentro da sala de aula? Está ficando claro para os dois? Como que o professor está conduzindo? O professor está estabelecendo alguma sequência didática? Quanto ao texto publicitário, será que realmente o aluno está entendendo o que é um texto publicitário? Será que quando ele sair da escola, ele chegar na sua casa, na frente da televisão, estiver de frente ali com um texto publicitário, ou na cidade, ver um outdoor, tá? Será que ele vai entender esse texto publicitário? Tá? Então essa é a importância do trabalho aí, tá? Se essa metodologia também em sala de aula não for atraente, se o professor não tiver sensibilidade para perceber isso, se o educando achar, por exemplo, se o professor passar uma sequência didática sobre anúncio publicitário, o educando aí, da 7ª série no caso, sou eu, achar chato, ele não vai acabar aprendendo. E aí vai surgir as lacunas já mencionadas aqui. Tá? Então é muito importante que nós educadores tenhamos essa sensibilidade aí. Tá? Bom, algumas considerações finais quanto ao trabalho. Tá? A gente viu aqui alguns conceitos sobre a linguagem, a importância que ela desempenha na sociedade. Vimos que o currículo do Estado de São Paulo, né, predomina as habilidades leitora e escritora. Vimos o conceito de Wittgenstein na obra Investigações Filosóficas sobre jogos de linguagem, que é o que vai fundamentar o trabalho nosso, aí, nosso trabalho, tá bom? E vamos analisar aí como que seria, tá, o texto publicitário em sala de aula, como que pode ser aplicada uma sequência didática que venha a favorecer, que venha a fazer com que o aluno entenda esse texto, tá? E logicamente aí contribuindo para todas as outras disciplinas e para a vida do aluno em sociedade. Muito obrigado pela atenção e até mais.